Olá, o meu nome é Karine Pedrosa, eu sou graduada em Letras pela Universidade do Estado de Mato Grosso e mestre em Linguística também pela Unemat. Bom, nós daremos início à disciplina de Introdução ao Estágio Supervisionado e eu vou falar um pouquinho sobre o plano de ensino. O plano de ensino, o estágio supervisionado, ele é realizado, na realidade é o momento que vocês irão para a sala de aula. Só que não irão não irão ministrar nenhuma aula, vocês irão observar. Todos os cursos de licenciatura, todos os cursos de graduação e os de licenciatura, eles precisam ter essa articulação entre teoria e prática. E o estágio supervisionado é exatamente para que essa articulação ocorra. A introdução, no caso, como o próprio nome diz, a gente vai falar mais sobre as leis, algumas teorias, né, que tratam do estágio supervisionado. Então, e como eu disse, a parte prática mesmo da disciplina, vocês farão como observação do ambiente educacional, né? Observarão a prática educacional no ambiente escolar escolhido por vocês. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho aqui a introdução do plano de ensino, que diz o seguinte: o estágio curricular supervisionado dedica-se às práticas de ensino que possibilitará a vivência do acadêmico no ambiente escolar. Este momento é compreendido como um período de aprendizagem que se dá a partir da relação pedagógica entre um profissional que já atua no âmbito escolar, institucional, e o aluno estagiário, visando o melhor desempenho deste acadêmico em sala de aula. O estágio é parte obrigatória da proposta pedagógica dos cursos de formação de professores. Sendo assim, existe uma legislação que o normatiza e o torna obrigatório. Bom, como a própria introdução já diz, para vocês, haverá, claro, né, vocês precisam conhecer a legislação antes de ir para a sala de aula. Por isso, haverá um momento, no dia 12 eu estarei no polo, dia 12 agora de março eu estarei no polo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa legislação, sobre os pareceres existentes, sobre o estágio supervisionado, as leis. Então, inclusive, essas leis, no caso, a lei já está disponível no ambiente virtual, vocês podem já começarem, né, a dar uma lidinha, para se caso surgir alguma dúvida, a gente sanar todas as dúvidas no dia que eu estiver aí no polo de Sapezal. Bom, vejamos a ementa. A disciplina de introdução ao estágio supervisionado, no caso, na disciplina, né, de introdução ao estágio supervisionado, realiza-se da seguinte maneira: faz-se uma análise do processo de ensino-aprendizagem nos estudos fundamental e médio, com ênfase na literatura sobre o estágio, uma reflexão, né, da relação professor-aluno, observação do espaço escolar, do planejamento da atuação docente, do funcionamento da estrutura escolar e de sua relação com o ensino de língua portuguesa, literatura e língua estrangeira, e o estudo da prática pedagógica, planejamento, execução e avaliação de atividades de ensino. Então, como diz a própria ementa, essas são algumas questõezinhas que vocês deverão ficar atentos no momento da observação no ambiente educacional. No caso, vocês poderão ver em algumas leis e pareceres que eu vou apresentar para vocês no dia da aula presencial, no caso, que diz que o estágio ele não se resume simplesmente a ministrar uma aula, a apresentar o conteúdo, mas não, o estágio ele se faz presente de forma ampla, de forma geral. Então, o aluno, no caso o acadêmico, ele tem que se inteirar de todo o ambiente escolar, no caso. Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha no objetivo geral da disciplina, que é possibilitar ao licenciando a ampliação das capacidades exigidas na prática profissional no ambiente da educação básica. Nós temos aqui os objetivos específicos, que o primeiro é compreender as bases legais que normatiza a realização do estágio supervisionado, é a questão das leis, né, que a gente vai estudar. 2, compreender as formas de realização do estágio supervisionado, bem como suas fases. Essa seria, acredito que a unidade 2 do livro, porque o estágio ele passa por
ele possui algumas fases e a gente vai ver quais são essas fases, que se vocês não passarem por elas nesse semestre, no quinto, provavelmente irão passar nos próximos semestres. O terceiro objetivo, possibilitar o conhecimento de alguns conceitos relacionados ao estágio supervisionado, o que diz a lei sobre o estágio supervisionado e alguns autores que fazem a reflexão sobre o assunto. E quarto é oportunizar aos acadêmicos a vivência do cotidiano escolar a partir da observação do funcionamento da instituição. Então esse é um ponto bastante importante, que é o momento que vocês irão para a sala de aula e poderão vivenciar todo aquele ambiente, não mais como alunos, que vocês provavelmente devem se lembrar de como era na época de vocês, mas como professores, como profissionais da educação, né? Como professores, futuros professores que serão. Bom, o próximo slide refere-se às atividades. Bom, nós selecionamos, aliás, nós decidimos três atividades à distância. A primeira atividade diz respeito a um resumo. Bom, a partir da leitura do artigo O Estágio na Formação de Professores, Unidade entre Teoria e Prática, da autora Selma Pimenta, o estudante deverá elaborar um resumo de, no máximo, 2 laudas. Então, nesse caso, vocês, como o próprio nome diz, né, vocês irão elaborar um resumo. Quem não tiver o conhecimento de resumo, não precisa ficar preocupado, porque no dia da aula presencial eu também vou fazer algumas orientações, então vocês não precisam ficar preocupados quanto a isso. Eu só peço que vocês leiam o texto, porque se caso já tiver alguma dúvida, alguma coisinha com relação a esse texto, a gente já sana a dúvida lá na hora, né, lá na hora da aula presencial. Nesse caso, enfim, atividade 2. Bom, a atividade 2, o aluno em dupla deverá elaborar um plano de aula para a disciplina de língua portuguesa, língua inglesa ou literatura e fase de ensino escolhida com o propósito de criar uma situação metodológica e didática concreta de aula que norteará o trabalho docente e facilitará o desenvolvimento da disciplina pelos alunos, com metodologia de acordo com o objetivo a ser alcançado, que deve ser criteriosamente adequado para o ano escolar e a disciplina em questão. O planejamento de uma aula é de fundamental relevância para que se atinja êxito no processo de ensino-aprendizagem. Como o próprio enunciado já disse, é extremamente necessário que, antes do professor ir para a sala de aula, é importante que ele planeje as suas aulas, né? Faça um plano de aula de como ele pretende trabalhar todo o conteúdo, né, proposto. Então, já tem também no ambiente virtual um modelo de plano de aula, como que eu quero que vocês façam, e no dia da aula eu também vou apresentar o passo a passo de como elaborar um plano de aula. Como eu disse, vocês enviarão essa atividade para nós, né, no caso no ambiente virtual, mas vocês, quando vocês forem para a escola, vocês não irão precisar apresentar esse plano de aula, mas com certeza vocês precisarão dele futuramente, né, nos próximos semestres. A terceira atividade refere-se ao relatório final. No caso, essa atividade, ela ficará no lugar da avaliação presencial, na primeira chamada. Porque assim, é importante que quando vocês forem, né, para a sala de aula, vocês tomem nota de todo o ambiente, de tudo que vocês puderem observar e acharem relevante, vocês anotem, porque vocês precisarão de todas essas anotações para a elaboração desse relatório final. Né? E assim, é importante que vocês guardem esse relatório, porque há uma sequência aí, né? A gente começa o estágio supervisionado agora no quinto, aí vem o sexto e o sétimo, então a gente vai precisar de todas essas anotações. Então é importante que vocês guardem, né, tudo direitinho, mas a princípio essas anotações servirão para que vocês elaborem um relatório simples, final, né, da disciplina, que também será uma nota e será como envio de atividade. Tá. Então, mas aí, essa atividade ela vai substituir a avaliação presencial, como eu disse. Quem não entregar, as datas já estão disponíveis no AVA também. Quem não entregar essa atividade do relatório vai fazer a segunda chamada. Então, aí já tem as questões estão elaboradas para a segunda chamada, a prova final. Por isso que é importante que vocês anotem tudo e façam um relatório, enviem tudo direitinho na data
Enfim, é isso a princípio. Roteiro das atividades. Aqui as datas que eu estava falando. A atividade 1, que refere-se ao resumo, né, do artigo, vocês deverão encaminhar no dia 22/5. A atividade 2, que é referente ao plano de ensino, que será feito em duplas, e aí vocês poderão se dividir, a gente pode até fazer isso no dia da aula presencial. Vocês também deverão entregar no dia 22/5. Já a atividade 3, que é a do relatório, que substitui a primeira chamada da avaliação presencial, ela deve ser entregue no dia 5/6. Então, vocês têm até às 23h55 para encaminhar esse relatório, né? Fechadinho, finalizado. Esse relatório é individual, não é em dupla. O único trabalho, a única atividade em dupla é a do plano de aula. E só. E aí vem as datas, né? A segunda chamada, ela vai acontecer no dia 12/6 e a prova final no dia 3/7. Quanto à prática como componente curricular, vocês devem proceder da seguinte forma. Como prática curricular, o aluno deverá eleger uma escola para que seja observado o funcionamento do ambiente educacional, bem como o projeto pedagógico da escola. Para tanto, o aluno deverá proceder da seguinte forma. Primeiramente, deverá, por meio de um ofício, solicitar ao diretor da escola escolhida uma autorização para a participação dele no cotidiano escolar. Feito isso, o acadêmico também tomará conhecimento do projeto pedagógico da escola. É importante que vocês tenham esse ofício em mãos, porque vocês, vou escolher determinada escola, vou lá fazer a observação. Não, tem que ser tudo oficializado, tudo direitinho. Quando vocês forem, no dia da aula presencial, eu vou levar certinho, a gente vai fazer o ofício, vai redigir o ofício direitinho, vou explicar para vocês como é que faz um ofício, 2 cópias, né? Um vocês vão entregar para a escola e o outro vocês vão tomar como recebido e vão guardar esse ofício. E vão guardar esse ofício para os próximos semestres, porque se por acaso vocês forem até para a mesma escola, né? De estagiar na mesma escola, aliás, ministrar as aulas na mesma escola, já tem aí a documentação já oficializada, enfim. Outro ponto interessante, além do ofício, é importante que vocês fiquem atentos ao projeto político, ao projeto pedagógico da escola. Então, depois que vocês forem autorizados a participar das aulas, a participar de todo aquele ambiente escolar, aliás, antes disso, é importante que vocês peçam para o diretor, ou vejam onde vocês podem encontrar o projeto pedagógico da escola, que é interessante que vocês saibam, né, como é a proposta, né, de funcionamento de toda a escola. Após a leitura do projeto pedagógico da escola, deverá se dirigir à instituição de ensino no horário combinado com a direção para realizar a observação do ambiente educacional. A carga horária da observação consiste em 5 horas. Durante a permanência do acadêmico no campo de estágio escolhido, o mesmo deverá tomar nota do que considerar que pertinente à reflexão do funcionamento didático-pedagógico da escola, que será apresentada em forma de relatório e deverá ser entregue na data estabelecida no plano de ensino. Então, no caso, deixa eu só dar uma olhadinha. No caso das práticas, né, como componente curricular, é tudo aquilo que eu já falei desde o início, né, sobre a observação, sobre o relatório, toma nota de todas as questões que acharem relevantes. Então, essa prática como componente curricular, ela explica mais ou menos como que vai proceder a questão do relatório. Mas, assim, em caso de dúvidas, né, a gente vai ter um momento aí presencialmente e a gente vai resolver todas essas questões e sanar todas as dúvidas. Cronograma de encontro presenciais nos polos. Como eu já disse, a gente já vai se encontrar agora no dia 12 de março, no próximo sábado, e o nosso segundo encontro vai acontecer em maio. Nós ainda não temos uma data definida para esse encontro. Estas são as nossas referências bibliográficas, todas elas já estão disponíveis no seu ambiente virtual, podem fazer a leitura e é isso, a gente se vê sábado, dia 12, no Polo de Sapezal.